Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima e o total foi de 38 mil homens. O rei nomeou 24 mil deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6 mil para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4 mil para serem guardas dos portões e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com seus 3 grupos de famílias que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Pela ordem de idade, Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimar incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Jerias, Amariá, Jaziel, Jecameão. Uziel, o 4º filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Mussi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. E estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Mussi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram esses dos descendentes de Levi, por famílias e por grupo de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus e nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço.
Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado. Para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas de Deus eram queimadas no sábado, na festa da Lua Nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração do templo.